Bom dia, galera. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, livro de 2 Samuel, capítulo 20. Então, no capítulo 20, nós vemos a rebelião de um homem chamado Seba, benjamita, sempre Benjamim, causando confusão, uma tribo que já quase foi exterminada, e mais uma vez um homem dessa tribo vem se rebelar agora contra Davi, e ele ele toca a trombeta, e ele convoca as 10 tribos de Israel para ficar contra Davi. E as 10 tribos começam a seguir esse homem chamado Seba, e Davi ele convoca então um de seus chefes, que era chefe de seu filho Absalão, chamado Amasa. Amasa, ele é chamado por Davi para convocar o exército de Judá para perseguir esse homem chamado Seba. E Joabe ele não fica de acordo com aquilo, lembrando que Joabe era o braço direito de Davi, mas Davi tinha ficado entristecido com Joabe e o amaldiçoou porque ele tinha matado Abner de forma enganosa, e também tinha matado seu filho Absalão. Então Davi estava bastante injuriado com Joabe, e aí Davi manda então esse Amasa convocar o exército para perseguir Seba. E aí Joabe ele arma mais uma cilada, no qual ele vai ao encontro desse homem chamado Amasa, finge que vai beijá-lo, que vai abraçá-lo, e o mata com um punhal. E depois disso ele vai seguir com um exército atrás desse homem chamado Seba, e ele chega numa cidade no qual uma mulher muito sábia da cidade pergunta se ele vai destruir a cidade toda por causa de um homem. Ele fala que não, que ele só quer a cabeça de Seba. E aí a mulher conversa com os homens daquela cidade, e eles jogam a cabeça de Seba pelo muro, e assim ela salva aquela cidade da destruição. E depois nós vemos no capítulo 21 uma grande fome vindo sobre Israel por causa de uma quebra de aliança. Então, os Gibeonitas, que eram homens que tinham feito aliança enganosa com Josué, isso mesmo, com Josué. Vocês lembram que os homens eles se vestiram lá de roupa velha, colocaram pão duro e fingiam que estavam vindo de muito longe, e fizeram uma aliança com Josué ali, e estavam enganando Josué. Aí Josué descobriu aquilo, mas ele já tinha feito a aliança, não podia quebrar, mas Josué os colocou como escravos de Israel para sempre. Então esses são os Gibeonitas. E aí Saul quebrou essa aliança guerreando contra eles. E aí Davi quer honrar, quer renovar essa aliança. Davi vai até eles e pergunta: o que vocês querem que eu faça? E eles pedem 7 cabeças da descendência de Saul. E aí Davi os entrega, salvando apenas Mefibosete, porque Mefibosete também era um filho de uma aliança, que era a aliança de Davi e Jonatas. E Mefibosete é filho de Jonatas. E assim nós vemos isso no capítulo 21, e vemos algo que eu fico com uma pergunta, que é o gigante. Nós vemos aqui mais 4 homens da descendência do gigante, inclusive um homem que tem 24 dedos, versículo 20. Houve também outra batalha em Gate, onde estava um homem de grande estatura, onde 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, ao todo 24. Ele também era descendente de gigantes. E qual é a pergunta? Nós sabemos que a Bíblia fala que os gigantes são relacionamentos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E há 2 linhas de pensamento a respeito disso. Uns vão crer que são os filhos de Deus, tem a ver com os anjos, baseado no livro de Jó, que seriam os anjos caídos, que tiveram relação sexual com as mulheres, e por isso nasceram esses homens gigantes, homens que eram uma abominação diante dos olhos de Deus. Outros vão acreditar que tem a ver com a descendência de Sete, aqueles que invocam o nome do Senhor, e a descendência de Caim.
dizendo que Caim matou Abel. Eu não creio que seja dessa forma, eu creio que seja a primeira, que realmente é os filhos de Deus, os anjos, coabitando com as mulheres, e esses filhos de Deus são os anjos caídos. Mas a minha pergunta é, depois do dilúvio, esses anjos eles continuaram tendo relação sexual com as mulheres e por isso ainda existe um monte de gigantes sobre os povos ao redor de Israel, porque nós vemos que Josué lutou com os gigantes, nós vemos que Davi lutou contra Golias e nós vemos agora os homens de Davi lutando com mais quatro gigantes. Então sempre tem os descendentes gigantes, sempre tem esses homens de grande estatura. E da onde vêm eles? Será se eles vêm ainda da linhagem da relação de anjos caídos com as mulheres? Porque a terra foi lavada e só ficou Noé, um homem justo e íntegro. E por que ainda está surgindo esses gigantes? Essa é a minha pergunta que eu deixo aí para vocês. E eu também vou procurar a resposta, que eu não sei a resposta, por isso que eu estou perguntando a vocês, beleza? Então é isso, irmãos, a nossa visão panorâmica do capítulo 20 e o 21. E lembrando que depois que Davi fez justiça aos gibeonitas, Deus abençoou a terra por causa da justiça de Davi. Amém? Graça e paz a todos, até a próxima, fui!